Louvado seja o nome. Carol. Louvado seja. Eu quero cumprimentar a todos nessa tarde com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, a paz. Agradecendo pelo convite que a mim foi feito, externando a minha eterna gratidão ao nosso Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. Se não for o Senhor em nossas vidas, o que seríamos de nós? Eu, pela manhã, recebi o convite da pastora Maria Rita. Começou, assim, turbulências, porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, a todo tempo, bramando, buscando a quem possa tragar, e ele sempre está atento às nossas atitudes, às nossas ações, porque ele trabalha com brechas. E ali pela manhã, quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui, porque o local que eu estou, eu saí de uma ministração cedo e tenho essa ministração que me foi feito o convite, e à noite eu também estarei ministrando, mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós entendemos que o bom soldado tem que estar pronto a todo tempo, a toda hora, independente de lutas, de adversidades, independente de provações, nós temos que estar atentos ao chamado, temos que estar atentos ao falar do nosso Deus e temos que estarmos à disposição da obra do reino de Deus. E eu agradeço nesta tarde pelo convite que me foi feito, agradeço ao meu Senhor por esta oportunidade e agradeço a Deus por cada vida aqui presente, tarde de vitória, tarde a qual o Senhor preparou para nós, tarde a qual o Senhor quer falar aos nossos corações. Sabemos que de nós mesmos nós não temos nada para falar, não temos nada para dar, mas aquilo que de graça nós recebemos, assim retribuímos. E nesta tarde eu estava falando com o Senhor logo após o recebimento do convite, e Deus me traz uma mensagem ao meu coração, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versos 2 e o verso 4, que vai dizer assim, o texto da palavra de Deus: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E quando o texto aqui fala sobre os benefícios das provações, humanamente falando, se nós formos falar para o mundo, vai dizer que nós somos loucos, porque como é que nós podemos ter benefícios em cima de provações? Mas é porque o nosso Deus, ele é tão tremendo que ele trabalha com riquezas de detalhes e ele trabalha na inversão do mundo. E tem coisas que surgem ao longo dos dias de nossas vidas que não vêm para nos matar e nem para nos destruir, e muito menos para nos deixarmos envergonhados. Mas certas situações surgem em nossas vidas para glorificação e honra e louvor ao nosso Deus, e é de onde nós aprendemos a tirar lições, conseguimos adquirir bagagens, entendimentos, e nós vamos aprendendo com certas situações de certos benefícios de que certas provações pode nos trazer. E nessa tarde, o Senhor, quando ele me leva em Tiago, no capítulo 1, nós precisamos entender e aprender a lidar com as provações. Talvez tem pessoas hoje que estejam aqui passando por situações e estão aí questionando de Deus o porquê disso e o porquê daquilo, mas Deus, ele é Deus de propósitos e nossa vida ela é feita de ciclos. E aqui o que me chama a atenção é que o nosso Deus, o Pai, ele quer ensinar seu filho a crescer. E o pai, ele precisa decidir. O pai, ele precisa proteger. Ele precisa proteger a criança de dificuldades ou permitir que ela suporte o sofrimento para que possa aprender e a crescer. E o pai aqui, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele quer ensinar as crianças que somos nós.
porque nós vivemos de altos e baixos. Nós vivemos dias bons e vivemos dias maus. Mas em todos os dias, independente de qual seja a situação, nós podemos contar com a ajuda desse Deus Todo-Poderoso. Porque ele nunca nos abandona, porque ele nunca muda, porque ele nunca falha, porque ele nunca mente, porque ele está conosco a todo tempo, independente de como esteja a tua vida. Amado, amada do Senhor, que Deus quer falar conosco nesta tarde, que nós precisamos extrair benefícios de certas provações. Pois o pai que mima seu filho e não o deixa aprender com a escola da vida, age errado com seu filho. E eu entendo que Deus ele não nos priva de certas situações, mas ele permite certas situações, porque ele quer que eu, que você, que nós venhamos a aprender e tirarmos lições. Por quê? Às vezes nós estamos aqui, eu creio que nós estamos aqui no mundo, num número considerável de pessoas que estão aqui aguardando uma resposta de Deus. Está aqui aguardando uma cura, um milagre. Está aqui aguardando uma resposta de uma oração. Mas tem situações que tem pessoas que ficam se questionando, ficam se martirizando, ficam murmurando e ficam perguntando para Deus o porquê disso e o porquê daquilo. Nós precisamos entender, conforme está escrito em Eclesiastes 3, que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele não trabalha com o nosso tempo, mas ele sabe que nós somos limitados, mas ele não. Ele é um Deus limitado, ele é um Deus que tudo pode, ele é um Deus que tudo faz. E nessa tarde, ele traz essa mensagem ao meu coração, para que ele venha nos instruir, para que ele venha nos proteger, para que ele venha proteger as nossas vidas na hora dos momentos de dificuldades, das coisas que surgem ao longo dos dias, para que a gente possa saber suportar o sofrimento. Porque a Bíblia vai nos dizer, em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13, que não vos veio tentação que não lhes fosse humana, mas juntamente com a prova, o Senhor, ele proveu o escape. E o que eu quero te dizer nesta tarde? Deus, ele provê na tua, na minha, em nossas vidas, o escape diante de certas situações que muitas vezes nós, como seres humanos que somos, dizemos, eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Meu Deus, como é que eu saio desse problema agora? Meu Deus, como é que eu faço aqui agora? Vamos entender, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 17, no verso 7, que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ora, se você confiou tudo a Deus, entregou tudo nas mãos dele, você precisa confiar, porque o Pai, ele corrige aqueles a quem ele ama, e ele protege, e ele cuida, e ele permite certas situações para que nós venhamos suportar as adversidades, para que nós venhamos a sairmos alicerçados de certas situações, porque tem coisas em nossas vidas que não é para a nossa morte nem para a nossa derrota, mas Deus, ele quer ver a nossa fé. Deus, ele quer ver Maria Rita na hora da provação, porque louvar a Deus na hora que está tudo muito bem, isso é muito maravilhoso. Nossa, como é bom louvar a Deus quando está tudo bem. Mas eu entendo que a gratidão, ela antecipa o milagre. Então, nós precisamos entender por que certas provações nos trazem benefícios. Deus, o nosso Pai divino, ele decide com respeito aos sofrimentos que nós podemos encontrar como adulto, com diferença importante. E ele toma certas decisões com bondade e com sabedoria. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que a todos te dá deliberadamente. Muitas vezes, o nosso Pai, ele decide tomar certas atitudes a respeito de alguns sofrimentos em nossas vidas, porque ele não tem prazer no teu sofrimento. Ele não tem prazer no meu sofrimento. Ele que se alegra quando nós se alegramos. Ele chora quando nós choramos. Ele sofre quando nós sofremos. Ou você acha que você está passando por essa situação hoje que Deus não está te vendo?
Deus, ele conhece tudo de nós, conforme está escrito no Salmo 139, que ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Por isso que ele diz assim nesta tarde: amado, amada minha, filho meu, filha minha, aprenda a tirar benefícios de certas provações que você tem passado, que você tem vivido, que você tem suportado. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 8, no verso 13, sobre a parábola do semeador, a semente que caiu sobre a pedra, porque os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, creram apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Quantos amados, amadas do Senhor têm se desviado porque não têm suportado a prova? O adversário de nossas almas, ele faz de tudo para tentar destruir os planos e os projetos de Deus em nossas vidas. Por isso que nesta tarde, o Senhor, ele quer trazer a nossa memória, ele quer trazer para o nosso coração que nós precisamos entender quais os benefícios que nós podemos tirar, extrair de certas provações. E a definição aqui de provação é uma situação de aflição penosa. Quantas pessoas hoje nós vemos pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas amarguradas, pessoas que já não têm mais alegria de viver, pessoas que já não sorriem mais, pessoas que já não são mais alegres, pessoas que estão chorando por dentro e sorrindo por fora. Mas a definição de tribulação contra rivalidades, a definição de tribulação nós também podemos dizer sobre a aflição, sobre tormentas e sobre dúvidas. E a proposição dessa definição dessas tribulações, que são provações que nos causam sofrimentos, no entanto, será que os sofrimentos podem nos ajudar? A Bíblia vai nos dizer, em Romanos, capítulo 8, o que poderia nos separar do amor de Deus? Essa prova que você está passando hoje, essa luta, é esse problema de enfermidade, é essa situação no teu lar, é esse problema financeiro? Será que os sofrimentos, eles podem nos ajudar? Olha, eu confesso que se for olhar para o meu dia a dia, eu tenho visto situações que muitas vezes nos fazem chegar mais a Deus em oração, em súplica, em jejum. E eu entendo que isso é um alicerce, uma base para o nosso dia a dia, para nos fazermos chegarmos mais e mais a esse Deus. E você pode estar certa de uma coisa, que quanto mais problemas vêm, mais nós buscamos a face desse Deus, mais nós clamamos, mais nós nos humilhamos, mais nós vamos lá para Jeremias 18, quando diz que nós temos que descer a olaria, descer a casa do olheiro, porque a escadaria de Deus ela é para baixo, ela trabalha na inversão do mundo. E quanto mais nós descemos, mais Deus nos exalta, mais Deus nos renova, mais Deus muda algumas situações em nossas vidas. Com base dentro deste texto da palavra de Deus, hoje eu posso dizer com propriedade que todos nós que estamos aqui temos uma bagagem melhor, porque nós aprendemos com as provações. Nós aprendemos com as adversidades, nós aprendemos com as lutas. Se formos olhar para dentro da palavra de Deus, nós vamos fazer menção de Jó, homem íntegro, homem sincero, temente a Deus. Mas Deus vai e permite que Satanás toque em tudo. Será que Deus, se ele permitisse que Satanás tocasse em algo nosso hoje, qual seria a nossa reação? E o que eu entendo que nós precisamos entender certas provações que nós passamos e vivemos, porque tem situações que nós passamos. Demos a volta por cima, sobrevivemos, mas nada pôde nos afastar do nosso Deus, muito pelo contrário, nos uniu mais a Ele. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma vida de intimidade com esse Deus. Nós temos vida de propósitos com esse Deus. Nós temos uma vida alicerçada e embasada dentro da palavra de Deus. Nós hoje podemos dizer que
fomos libertos pelo poder da palavra. E é um sério engano acreditar que para tudo estar bem, Deus deveria eliminar todo o sofrimento de nossas vidas. Isso é um terrível engano, porque tem pessoas que, quando se convertem, acham que as coisas são como toque de mágicas. Ele se converteu hoje, amanhã o mar de rosas. Ei, não é nada disso. As coisas com Deus, ele trabalha com exatidão. Se errávamos antes, não podemos errar hoje, nós continuarmos nos mesmos erros, nas mesmices de sempre, nas chocarrices, nas meninices. Se errávamos antes, nós não podemos estarmos sempre fazendo as coisas contrário àquilo que Deus nos convida, que é fazer menção da palavra dele, viver aquilo que pregamos, pregar aquilo que vivemos. Não podemos estar aí dando testemunhos, porque é por isso que o adversário de nossas almas, ele tem estado de tocaia, vigilante, tentando contra a vida de fulano, cicrano e beltrano. Mas é um sério engano o ser humano acreditar que tudo para estar bem, Deus precisa eliminar alguns sofrimentos de nossas vidas. Não. Ele não vai eliminar certas situações. Ele vai nos dar condições de passar por elas, porque ele é o maior interessado de ser glorificado na minha, na tua e em nossas vidas. Alguns dos sofrimentos que Deus pode permitir que experimentamos é para o nosso próprio bem, porque nós não podemos cometer os mesmos erros sempre. Então, tem certos sofrimentos que Deus até pode permitir, que é para experimentarmos o que ele tem de melhor para nós. Então, ele hoje está chamando o povo dele a uma correção, porque nós, pais e mães, quando os nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós nos apertamos, fazemos um esforço daqui e dali para suprir a vontade do filho, da filha, para fazer aquilo ali. Com Deus não é assim, amados. Não tem choro, não tem beicinho, não tem se descabelar. Com Deus, ele é simplesmente o grande eu sou, e com ele tem que ser o que tem que ser, porque ele não é filho de homem para se arrepender. Ele não volta atrás nenhuma de suas palavras. O mundo, ele jaz do maligno. E é isso que Deus quer conosco nesta tarde, que nós possamos entender e aprender certas situações permissivas pelo nosso Deus em nossas vidas, para que nós não venhamos a cair em tentação, porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que está de pé vigia para que não caia. E quantos caíram? Quantos ficaram em meio ao caminho porque não suportaram as provações? Mas nesta tarde eu louvo a Deus, porque Deus trouxe um povo seleto, que está sendo corrigido pelo Pai, está sendo tratado por esse Deus, por esse Pai amoroso, Pai bondoso, Pai benigno, Pai maravilhoso, conforme está escrito lá em Naum, capítulo 1, que diz que ele é bondoso, ele é benigno, ele é bondoso e que a ira dele não se compara à ira do homem, porque ele se ira a todo tempo, a toda hora. E ele ainda diz mais em Naum, que ele não tem o culpado por inocente. Então, nesta tarde, a correção de Deus para as nossas vidas é porque certas situações que nós passamos e que tem pessoas que querem fazer a justiça com as próprias mãos, mas Deus, ele diz que a ira dele não se compara à ira do homem. Ele é Deus bondoso, mas ele também se ira todos os dias. E nessa tarde, ele está dizendo para a minha vida e para a tua vida que alguns dos sofrimentos pode permitir. Ele pode permitir certas situações para que nós venhamos experimentar o que é bom. Veja, então, alguns sofrimentos que nos ensinam. Entenda que nós precisamos saber que certos benefícios das provações. Então, nós vamos ver que sofrimentos, alguns deles, nos ensinam. O sofrimento físico. Ele pode nos fazer olhar para o céu. O salmista, no Salmo 121, vai dizer a Escritura Sagrada que levo meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro. E certos sofrimentos físicos, nós ficamos assim, como o salmista. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Tem certas pessoas que não querem nem ir para o Salmo 40, que diz que esperei com paciência, pois pelo Senhor.
Tem pessoas que estão sendo provadas e está doendo tanto que já está correndo para o Salmo 70. Senhor, apressa-te em me socorrer. Mas alguns sofrimentos que nos ensinam são os sofrimentos, um deles é o sofrimento físico. Há coisas piores do que o sofrimento físico? Mateus capítulo 9, verso 2, diz que Jesus perdoa os pecados, ou seja, doenças espirituais. E em seguida ele cura a doença física. E tem pessoas com feridas na alma, tem pessoas com mágoas em seus corações, doenças na carne, mas são doenças espirituais. Mas nessa tarde, Deus diz que o sofrimento físico, ele é um dos sofrimentos que pode nos trazer também alguns ensinamentos. E a saúde, ela é um bem precioso, mas, porém, poucos valorizam até se perder. Quantas pessoas que estão passando por um problema de saúde hoje que diz, meu Deus, eu fiz tanta coisa lá atrás e olha tantas coisas que estão me causando hoje. Porque tem pessoas que não cuidam bem da sua saúde. Não estão nem aí, só corre para o médico quando vem uma dor, quando vem um problema, quando está passando por aquilo ali, não é mesmo? Isso também nós temos que aprender, porque isso aqui também é um ensinamento para as nossas vidas. E aspiramos em ter nosso corpo revestido da habitação celestial, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 ao 2. Nós vamos voltar um pouquinho para dentro da palavra e vamos ver que a dor de Jó, ela contribuiu para o desejo de ver o seu Redentor, onde está escrito em Jó, capítulo 19, dos versos 6 ao 21. Mas além dos sofrimentos físicos, amados, às vezes faltam moradia, às vezes falta alimentação e às vezes falta emprego. E é isso que nesta tarde Deus quer nos mostrar que são também alguns sofrimentos que nós experimentamos. Quantos hoje experimentando o sofrimento do desemprego, da dor no seu corpo físico, da falta de moradia? Quantos experimentando a falta de alimentos? Será que as nossas necessidades materiais podem nos ajudar? Porque tem pessoas que recebem tanto. O que eu recebo não dá para nada. Está faltando isso na minha casa, está faltando aquilo, eu estou com isso assim, eu estou com isso assado. E será que algumas dessas necessidades materiais podem nos ajudar? Necessidade material pode nos ensinar a dependência de Deus. Porque, às vezes, nós fazemos coisas, planos, e muitas vezes nunca sai da como nós queremos. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Então, a necessidade material, ela pode nos ensinar. Claro, tem pessoas que são compradores compulsivos, tem pessoas que não cuidam daquela prioridade, não prioriza certas situações. E isso aqui nessa tarde, Deus também ele quer nos instruir, porque certas situações materiais causam provações em nossas vidas. E há coisas piores do que a pobreza física? Tiago, nos versos 2 e 5, está escrito: pior é não ser escolhido para herdeiro do reino de Deus. Ou seja, tem pessoas que são pobres de espírito, mas também tem pessoas que têm pobreza física. Então, nós precisamos entender o que Deus, nessa tarde, ele está falando conosco. Porque tem pessoas que estão vivendo situações hoje, eu costumo dizer sempre que nós temos 2 tipos de provações. Uma que é permissiva, pois, pelo Senhor, e outra que nós buscamos com as nossas próprias mãos. E a pergunta nesta tarde é, dentro de qual delas você está? Permissiva por Deus? Ou que você buscou com as suas próprias mãos? Deus, ele provou Israel, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3. Ele deixou Israel experimentar a fome, de forma que eles aprenderam a depender de Deus em todas as suas necessidades. Tem pessoas, principalmente aqui no Brasil,
que depende de políticos, vive atrás de políticos, se arrastam atrás de políticos, arrastam os 4 pneus e estepe por políticos. Tem pessoas que vivem na dependência de certos líderes. Quem sabe? Tem pessoas que estão aqui nessa tarde que vivem na dependência do esposo, da esposa. Mas o que Deus nos chama a nossa atenção nessa tarde, que independente de relacionamentos, de credo religioso, independente de politicagem, Ele quer que nós venhamos a sermos 100% dependentes dEle, porque nós dependemos dEle até do ar que nós respiramos. Então, que nessa tarde nós podemos entender sobre as provações e os benefícios dela, que muitas vezes acontece ao longo dos dias, que é para fazer com que nós venhamos a ser dependentes desse Deus por completo. Comece a experimentar depender de Deus 100%, para você ver o que Deus vai começar a fazer. E Jesus confirma isso ao vencer o inimigo na primeira tentação. Nas necessidades, nós temos a certeza de que de Cristo nós não podemos todas, que em Cristo nós podemos todas as coisas, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versos 11 ao 13. Em Cristo nós podemos todas as coisas, mesmo menos, tem um parágrafo aqui, menos nos livrar da morte. Porque só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a autoridade. Todavia, a morte física leva a certas situações, mas a morte física também, ela é algo natural e inevitável. Mas será que perder um ente querido pode nos ajudar? Porque tem pessoas espiritualmente falando, amados, mortos espiritualmente. Quantos que você, que eu, que nós conhecemos? Quantos? Mas será que se nós perdermos um ente querido, talvez possa nos ajudar? Porque a morte de um parente, ela pode nos ensinar sobre a brevidade e incerteza da vida. Ou seja, tudo tem o domínio de Deus. Quantas pessoas estão falando conosco num dia, no outro dia chega a notícia: Maria Rita, você não sabe, fulana morreu. Fulano morreu, não é assim? Porque a morte, ela vem no de repente. E só Deus tem o controle da vida e da morte. E a morte de um parente pode nos ensinar sobre a brevidade e a incerteza da vida. Então, amados, não desperdice o teu tempo com chocarrices, com meninices, com coisas que não provêm de Deus. Entenda certas situações que você está vivendo hoje. Deus, ele quer ser glorificado na tua vida. Deus, ele quer ser exaltado na tua vida por intermédio dessa situação. Então, isso aí não é para a tua morte, não é para a tua queda, não é para a tua derrota. A morte prematura, ela nos mostra que a vida pertence a Deus, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, versos 19 ao 23. Não podemos acrescentar tempo à nossa vida. Nós temos já um cronograma nas mãos de Deus. Ele sabe o dia, a hora, qual o tempo que nós vamos passar aqui. Nós não podemos acrescentar um minuto em nossas vidas. Nós não podemos acrescentar tempo às nossas vidas. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um pedacinho de tempo à sua vida? Quem? Não existe. E jamais existirá. Há verdades valiosas a serem aprendidas na casa onde há luto. Conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 2, nós precisamos valorizar os nossos dias, vivendo de forma sábia e que agrada a Deus. Será que as nossas atitudes têm agradado ao nosso Deus? Será o que nós estamos vivendo hoje tem valorizado os nossos dias? Sabendo que a nossa vida aqui na Terra, ela é breve. Nós estamos aqui de passagem. Precisamos nos preparar espiritualmente. Isto é crescer. Olha o ensinamento do Pai. Ele quer nos preparar espiritualmente, porque nós precisamos crescer em conhecimento e graça. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a crescer espiritualmente falando. No conhecimento da palavra de Deus, é isso que Ele quer, amado, amada do Senhor. Quantas pessoas
vão e vêm na casa do Senhor, quantas pessoas entram e saem de lives, entram e saem de reuniões, entram e saem de cultos, entram e saem de montes. A vida está sempre na mesmice, não muda. Mas Deus, nessa tarde, Ele está falando aos nossos corações que os benefícios das provações nos traz o conhecimento e o crescimento da palavra desse Deus. Mas quando erramos, nós somos disciplinados por Ele. Será que a disciplina ela pode nos ajudar? Porque nós queremos disciplinar os nossos filhos. Nós queremos dizer, olha, não faz isso que não vai dar certo. Olha, aquilo ali não é para você. Olha, aquela amizade não é boa. E o nosso Pai, Ele nos ama tanto, que nessa tarde Ele traz essa palavra porque Ele está dizendo para mim e para a tua vida que nós precisamos sermos disciplinados por Ele, porque a disciplina ela pode nos ajudar, porque Ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Disciplina pode nos salvar de perigos, amados. Pode nos salvar da imaturidade espiritual. E a disciplina é um sinal do amor de Deus para conosco, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versos 7 a 11. Olha o amor desse Deus por nós, olha o carinho desse Deus por nós. Por isso ele está disciplinando e dizendo, filha, filho, amado, amada, passe pelas provações, porque você vai aprender a tirar benefícios dela. Você vai aprender, você vai tirar coisas boas disso que você está vivendo. Aprende com a correção. E aprender para os nossos dia a dia, para o nosso hoje. Aprender com a correção é um aspecto de sabedoria, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 17, no verso 10. Porém, cumprir a vontade de Deus faz que sejamos diferentes do mundo. Quantas pessoas, amados, que faz a vontade de Deus, mas também faz a vontade do mundo? Tem pessoas que ainda estão no muro, não se decidiram. Um dia são crentes e outro dia só Jesus na causa. E nós precisamos entender que a correção ela vem para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos diferentes do mundo, porque nós somos o sal da terra. Nós precisamos fazer essa diferença. As pessoas precisam ver Deus em nós. Quão bom dizer, como foi com o profeta Eliseu, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Quando muito hoje nós ouvimos, olha, aquele pastor ali, misericórdia. Olha aquela pastora ali, misericórdia. Olha aquela irmã ali, nossa, amados. Eu creio que o coração de Deus está entristecido com tantas coisas que ele tem visto. Mas é para cumprimento das Escrituras. E nós precisamos entender que, para sermos corrigidos, nós precisamos entender que é a vontade de Deus que faz que sejamos diferentes. E nós temos que ter diferença no mundo. Ou seja, sofremos injustiças, mas não podemos revidar. Olha isso. E tem pessoas que são injustiçados e que tem até um dito popular, eu vou me ater a ele, que diz, eu não levo almoço, eu não levo almoço para janta, eu não guardo almoço para janta, eu não levo desaforo para casa, falou, tem que levar, fez, eu vou revidar. Tem pessoas que, infelizmente, a gente ouve isso. Porque tem pessoas que são injustiçadas e não entendem que Deus é que é justiça, que Ele é quem nos justifica, que Ele é quem faz justiça por nós, que Ele é que age em prol de nossas vidas, justificando-nos diante daqueles que injustamente se levantaram contra as nossas vidas. Mas nós não podemos revidar. Temos que cortar na carne, e é doído, né, amados? Nós precisamos cortar na carne, sofrer injustiça e falar, meu Deus, retomar fôlego e seguir. Será que sofrer em defesa da nossa fé pode nos ajudar? Sofrimento pela fé pode produzir resistência. Entenda os detalhes de como Deus trabalha, de como Deus fala, de como Deus age. Como é que você vai entender que sofrimento pela fé pode te produzir resistência?
A perseguição, ela pode ser sinal de nossa fidelidade. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele tinha um espinho na carne, mas a Bíblia também nos relata que espinho era esse. E eu entendo, trazendo para o nosso dia a dia, que certas perseguições são sinal da nossa fidelidade. Por quê? São certos espinhos na carne que Deus permite em nossas vidas ao longo do nosso caminho. E aí, amados, é só você e Deus. E às vezes Deus coloca a pessoa do nosso lado para você falar, meu Deus, misericórdia, eu não aguento mais aquela pessoa. Meu Deus, eu estou passando isso, estou passando aquilo com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, com o meu neto, com a minha neta. Quem sabe é um espinho na carne. Porque a perseguição ela pode ser isso. Para que seja um sinal da nossa fidelidade para com Deus. Porque nós temos que suportar, cortar na carne, aprender e levar avante, porque está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 12. E os perseguidos estão sempre entre os bem-aventurados. Olha o que Deus fala aqui em Mateus, capítulo 5, no verso 11. Se sois perseguida hoje, amada, se sois perseguidos hoje, amado, saiba que também tu és bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que sofre perseguição, porque herdará o reino de Deus. Então, se você está sofrendo alguma situação hoje, louve a Deus, porque as perseguições têm te feito ser um bem-aventurado, viver a bem-aventurança. E a perseguição pela fé, ela nos torna alegres. Está escrito em Tiago, capítulo 1, nos versos 2 ao 4, depois meditem nos capítulos e versículos. O importante é sabermos que Deus permite as provações para nos ajudar. Então, amados, nessa tarde, não questione de Deus o porquê que você está vivendo isso, o porquê que você está vivendo aquilo, o porquê que você está passando por isso, o porquê que você está passando por aquilo, porque certas provações estão vindo para te ajudar. E você vai perguntar, mas pastora, como? Mudança de caráter, mudanças de atitudes, mudanças de ações. São coisas que mexem com a nossa carne, que machuca, que maltrata. Mas certas provações, amadas, amados, vêm para nos ajudar. E para concluir, o que diferencia a família cristã das demais é que nos problemas enfrentados, elas têm a quem buscar, de onde tirar forças para suportá-las e sabedoria para resolvê-las, cada uma delas. Porque o crente, ele pode chorar, o crente ele pode sofrer, o crente ele pode sentir, mas ele não pode se desesperar. Sabe por quê, amados? O diabo ele trabalha no momento de desespero. O diabo ele trabalha no momento que a pessoa está mais desesperada, não para pensar, toma atitudes impulsivas, age de forma precipitadamente, mas nós não podemos nos desesperar. Sabe por quê? Porque o seu Deus, o nosso Deus, de quem nós estamos aqui falando nessa tarde, ele entende esse nosso lado humano, ele entende a nossa fragilidade, ele entende que nós somos carnais, ele entende que as coisas que você fez lá atrás e está colhendo frutos hoje, você fez porque você agiu precipitadamente, você não buscou nele, você não pediu socorro, você não pediu auxílio, você não pediu a direção, mas nesta tarde ele está dizendo para a minha vida e para a tua vida, filha, filho, eu entendo este teu lado humano, por isso eu estou trazendo pela boca da minha serva esta mensagem nesta tarde. Aleluia. E ele se coloca ao nosso lado, seja qual for a nossa experiência, mesmo que dolorosa, mas nos ajuda a enfrentar a crise. E crises, amados, crises são momentâneas. Não existe tempestade que dure para sempre, diz um dito popular. A palavra de Deus, em João, capítulo 17, no verso 15, vai dizer que Jesus orou para que os seus discípulos fossem protegidos de qualquer dificuldade, aleluia, mas para que eles fossem ajudados a superar os problemas por morar nesse mundo. Olha o que Deus, nessa tarde, ele está dizendo, nós precisamos orar a esse Deus.
possamos sermos protegidos por Ele, de qualquer adversidade, de qualquer dificuldade, de qualquer luta, de qualquer levante de Satanás, Aleluia. para que nós, para que Ele nos ajude a superar esses problemas que nós estamos enfrentando hoje. Porque nós moramos no mundo, nós estamos no mundo, e no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também venceremos. Aleluia. E para lidar com o sofrimento é a fé. Confiando no Deus que sabe o que está fazendo, olha isso. Quantas vezes eu e você não sabemos o que estamos fazendo, fazemos as coisas achando que estamos fazendo certo e depois nós descobrimos que aquilo ali não era o certo, mas era o errado. Mas olha o que Deus diz nesta tarde: filha, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Você pode não estar entendendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Amanhã você entenderá. E que no fim se transformará todas as coisas a nosso favor, amado. Aleluia. Tem coisas que era para dar errado em nossas vidas que Deus fez dar certo. Tem coisas que no final vai ser transformada todas as coisas em nosso favor. A Bíblia vai nos dizer que bom não é o início das coisas, mas o final delas. Entenda nesse tarde o que Deus está falando conosco. Aleluia. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe, Ele entende a tua dor, Ele entende o teu sofrimento, Ele entende o teu pranto, sabe do que você está vivendo, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe aonde está doendo, Ele sabe, amada, Ele sabe, amado, Ele sabe onde você pode suportar, Ele sabe, mas Ele também sabe como trabalhar, e Ele faz tudo se transformar a nossa vida. Paulo, ele teve prazer nos sofrimentos. Se nós formos falar humanamente falando, como é que um homem, como é que um ser humano pode ter prazer em sofrimentos? Mas as coisas de Deus para o mundo é loucura. As coisas de Deus para o homem é loucura. Os homens não entendem. Diz que nós somos loucos. E Paulo, ele teve prazer nos sofrimentos pela causa de Cristo. E nós padecemos, e nós sofremos, e nós choramos por amor à obra desse Deus que nos amou primeiro. Nós amamos este Deus. Aí o diabo fica do lado de Deus, lá falando, lá buscando, apertando Jesus. Vamos ver se vai continuar te glorificando, vamos ver se vai continuar te louvando. E o diabo, ele fica furioso, porque quanto mais provados somos, nós temos prazer no sofrimento, nós temos prazer por causa do amor a Cristo, por amor à obra, por amor àquele que nos chamou, quem nos levantou, quem nos confiou em nossas mãos. Entenda uma coisa: ninguém joga pedra numa árvore que não venha dar frutos. Saiba nesta tarde que Deus, ele está falando conosco. Eu sei como lidar com essas situações, eu sei como lidar com esse sofrimento, eu sei o que eu estou fazendo. Não pare, não recue, não desista, vá em frente, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo, não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu, tu és minha, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. E ele tinha aprendido que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória e de grande galardão no céu. Amados, só quem vive o processo é que entende o que passa. Mas nós sabemos que nós vamos enfrentar alguns desafios no nosso dia a dia. E você viu o quanto as provações, elas podem te fazer crescer? Portanto, a partir de agora, passe a vê-las de outra forma e aproveite tudo o que elas podem te ajudar. Tire proveito de certas situações. Tire proveito de certas situações. E tome a decisão de buscar sempre ao Senhor em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar, em todos os seus projetos, em todos os seus planos. Entenda que, nessa tarde, o Senhor, ele fala conosco que nós podemos ter muitos benefícios diante de muitas provações.
Foi essa a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa tarde. Amém. E eu espero que ela possa ter falado a cada coração. Eu peço perdão porque me estendi um pouco, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. E eu Amém. quero agradecer a pastora Maria Rita pelo convite que me confiou nesta tarde. E eu louvo a Deus por cada vida aqui presente. Que nós possamos ter situações que nós temos vivido, estamos vivendo ou possamos vir a viver, que nós possamos entender o que Deus falou conosco nessa tarde. Que nós precisamos aprender o ensinamento do Pai diante de certas adversidades, de certas provações, para que nós possamos viver a correção, a disciplina, o amor desse Deus, mas embasado naquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, que é a promessa que Ele nos fez. E quem nos fez a promessa era fiel. Ele é fiel para cumprir. Amém. Eu quero nessa tarde agradecer por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Boa essa palavra. Palavra de encorajamento, né? Existem 3 motivos, né? Quer dizer, 3 motivos que eu tô falando assim, que devemos nos alegrar nas provações, né? O primeiro é que as provações, elas confirmam, né? A nossa fé, né? Elas nos faz amadurecer também. E elas nos levam a Deus, né? É o momento que a gente mais busca o Senhor, a face de Deus, é quando nós estamos sendo ali, passando por algum deserto, né? Alguma provação, né? Então, serve para que nós chegamos mais a Deus, né? E que a partir de hoje, as provações que enfrentamos, né? Não venham nos levar a murmurar, né? A murmuração, ao desânimo, mas a um relacionamento mais profundo com Deus, buscando a cada dia a maturidade espiritual, né? Que nós possamos fazer dessa forma. Amém? Muito obrigada, pastora Thelma. Boa essa palavra. Alguém quer falar alguma coisa, pastor Josenberg, para poder eu pedir a pastora Thelma para estar dando a bênção apostólica? Palavra, estava com a câmera aqui fechada, mas eu acompanho um pouquinho por alto da batalha da própria pastora Thelma.